Boa noite, a paz do Senhor a todas, glória a Deus. Bom estarmos aqui, neste culto só para mulheres, onde nós podemos louvar ao Senhor juntas, compartilhar, nessa comunhão maravilhosa, aprender do Senhor, que eu sei que nessa noite nós vamos aprender com Ele, e engrandecer a Ele, que é o principal, que é por Ele que nós estamos aqui. E eu quero iniciar este culto já lendo o texto da palavra do Senhor, para nós já ir meditando, que está em João, capítulo 14, e eu vou estar lendo o versículo 16, o 17, o 23 e o 26. Glória a Deus. João 14, 16. Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Você prestou atenção no que o Senhor Jesus falou aqui nesse texto? Ele fez uma promessa aos seus discípulos e a nós também, que aquele que ama Ele e guarda a sua palavra, o Pai o amará e fará morada nele. Você já parou para pensar que o Ser Todo-Poderoso, o Deus de todo o universo, Ele mora dentro de você? Que nós somos um corpo, e o nosso corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor faz morada em nossas vidas. E que nesta noite, eu sei que o tema que foi escolhido vai falar sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Eu sei que o Senhor vai falar ainda mais, mas eu inicio com esses versículos para que nós venhamos a meditar se realmente nosso corpo está preparado para ser morada do Espírito Santo de Deus. Que venhamos meditar nessa noite. Se nós o amamos verdadeiramente, se nós obedecemos a sua palavra, se nós guardamos a sua palavra, Ele está conosco, Ele está em nós. Mas eu sei que o Senhor vai continuar falando conosco nessa noite. E é motivo de nós nos alegrar, porque nós temos um Deus que está conosco, que nos ama, que olha para nós de uma maneira diferente, a qual às vezes muitas pessoas não conseguem enxergar, mas Deus nos enxerga, Deus nos vê. E é motivo de nós agradecer por nós termos a presença de Deus em nós. Glória a Deus. E eu convido a você a se colocar de pé. Nós vamos estar orando. Vamos estar pedindo ao Espírito Santo que venha dirigir este culto, que venha falar mais e mais conosco, através do louvor, através da sua palavra. E você venha se alegrar na presença do Senhor, porque Ele está no meio de nós, Ele está em nós, e é motivo de nós adorá-lo, é motivo de nós nos alegrarmos. Glória a Deus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua vida. Ele está aqui neste lugar, Ele está em nossos corações. Ele sabe como nós entramos aqui nessa noite. Ele sabe como foi o nosso dia. Ele conhece tudo aquilo que passa na nossa mente.
Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe como nós deixamos o nosso lar, a nossa casa. Ele sabe todas as coisas. E Ele é o Deus que ouve a oração. Ele é o Deus que ouve o clamor das suas filhas. E Ele atende, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus amoroso. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Colocamos nossa vida, Senhor, diante de Ti. Entregamos tudo a Ti nessa noite, este culto, as nossas vidas. Tira, Senhor, todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Nos ajuda a alegrar o nosso coração na Tua presença nesta noite, Senhor. Vem receber o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Oh Deus, o amanhã pertence a Ti, Senhor. Que não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque tudo está já diante de Ti, das Tuas mãos, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa oração. Deus maravilhoso e poderoso. Tu és um Deus de cura, um Deus de libertação. Tu és um Deus todo-poderoso e não há nada impossível para Ti. E a razão de nós estarmos aqui nessa noite é para Ti, Senhor, é por Ti, porque tudo é para Ti, Senhor. Muito obrigado, obrigado pelo dom da vida. Obrigado por esta comunhão que nós temos umas com as outras. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidas, por esta porta aberta. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Continua conosco, Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a presença de todas nossas irmãs, de cada visitante. Seja bem-vinda na presença do Senhor, na casa do Senhor. Se você precisar de alguma coisa, fale com as irmãs ali na porta, elas vão te auxiliar. Nós temos o banheiro aqui atrás, nós temos água, fique à vontade. Glória a Deus. Quero apresentar também a pastora Adriana, que vai estar trazendo uma palavra para nós nesta noite. E por isso eu falei que ela vai dar continuidade. Eu sei que nós vamos aprender mais com o Senhor. Que a irmã fique à vontade para falar aquilo que o Senhor já colocou no coração da irmã nessa noite. E venhamos louvar ao Senhor com alegria. Neste lugar nós viemos aqui, foi para isso, para louvar e engrandecer o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãs. Boa noite, irmãs. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força e por isso nós estamos alegres no Senhor. Porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado para que possamos estar aqui juntas para adorar ao nosso Deus. E para nós nos aquecermos um pouquinho, tirar o cansaço um pouquinho do corpo, nós vamos celebrar o Senhor nessa noite. Essa canção é muito antiga, eu sei que você sabe. E eu quero que você louve o Senhor com alegria no seu coração. Amém? Vamos esquentar um pouquinho aí, está um pouquinho frio, um pouquinho gelado. Vamos celebrar o Senhor? Cante comigo. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó. Que lindo! Sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar.
do Rei. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Jesus. Aleluia. Senhor Deus é maravilhoso e Ele é digno da nossa adoração. Por isso nós estamos alegres no Senhor. Ele é fiel e maravilhoso. E merece todo tipo da nossa adoração, celebrando, adorando em espírito e em verdade, aquele que vive, que reina entre nós, aleluia. Oh, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, porque sabemos que tu estás neste lugar, ó Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, digno de glória. Oh, nós te adoramos, Senhor, levantamos nossas mãos só para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti, não há outro igual. Oh, nós te adoramos, digno de glória e honra. Nós levantamos nossas mãos só para teu nome exaltar, digno de glória és tu, Jesus. Oh, te adoramos só para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual. Oh, não há, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, e não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós te adoramos, Jesus. Erguemos as nossas mãos, erguemos as nossas vozes e declaramos que só tu és digno, Senhor. Eu te convido a fazer desse louvor que nós vamos entoar agora uma oração ao Senhor. Nós podemos viver sem muitas coisas na nossa vida. Podemos viver com doença, é difícil, mas nós podemos viver. O Senhor nos dá força. Podemos passar por perdas, por tribulação, por perseguição, mas sem a presença de Jesus, a gente não pode viver. A gente não pode viver sem a presença de Jesus em nós. Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança, Ele que a gente pode ter abrigo, consolo, refúgio, somente no Senhor. Então eu te convido a fazer dessa canção uma oração ao nosso Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações,
Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos veem. Ó Jesus, ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estarás. E sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem chamar. E logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que eu te servirei, porque comigo estarás. Sofrer, oh, aleluia, oh, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Nós te adoramos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Entregamos a ti a nossa adoração, Jesus. Tu és digno, Senhor. Tu és digno.
digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia. Amém. Antes de nós ouvirmos a palavra, né, onde nós estamos falando, encerrando praticamente o mês, né? Outubro Rosa. Eu creio e espero que todas já tenham feito os seus exames, né? Tenham se cuidado, né? Feito os exames periódicos. Mas você pode sentar, nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho, explicando alguma coisa sobre o câncer de mama, procedimento, né? Se alguém for acometido por essa doença, rapidinho para a gente se conscientizar um pouco mais. Amém? E logo após, a pastora Adriana já está com a oportunidade. Amém, irmã? O câncer de mama é a doença mais comum entre as mulheres do mundo, só ficando para trás do câncer de pele. Só no Brasil, em 2018, foram quase 60 mil casos. E como o mês de outubro é conhecido como Outubro Rosa, exatamente por lembrar da luta contra esse mal, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto? O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada das células da mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. E há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais lentamente. Esses comportamentos diferentes se devem a características próprias de cada tumor. Na maioria dos casos, o câncer de mama pode ser detectado na fase inicial, aumentando assim a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com taxas de sucesso satisfatórias. Os primeiros sintomas deles são um nódulo nos seios, ou seja, um pequeno caroço fixo e geralmente indolor, que é a principal manifestação da doença. Pele da mama avermelhada, alterações no mamilo, pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço, ou a saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos. Esses sinais e sintomas devem sempre ser investigados por um médico para avaliar se há risco de câncer ou não, porque nem todo caroço é um tumor e nem todo tumor é maligno. E nós devemos estar sempre atentas à saúde das mamas, porque isso é fundamental para a detecção precoce do câncer. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos, e a partir dessa idade, as chances da mulher ter essa doença crescem, especialmente após os 50 anos. Mas todas as mulheres, independentemente da idade, devem ser estimuladas a conhecer o seu corpo para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. A maior parte dos cânceres de mama é descoberto pelas próprias mulheres. Além do autoexame, o Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 69 anos façam a cada 2 anos a mamografia de rastreamento, mesmo quando não há sinais nem sintomas suspeitos. A mamografia é uma radiografia das mamas feita por um equipamento de raio-x chamado mamógrafo, que é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer antes do surgimento dos sintomas, ou seja, antes que seja possível sentir qualquer alteração nas mamas. E é importante ressaltar que quando se tem um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, é necessário uma avaliação diferenciada com o especialista. O que não quer dizer que a mulher terá essa doença, mas é preciso uma atenção maior. O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra, do tipo de tumor e da idade da paciente. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial de cura. No caso de a doença já possuir metástases, que é quando o câncer se espalha para outros órgãos, o tratamento busca prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida da paciente. O tratamento do câncer de mama pode ser dividido em 2: tratamento local, com cirurgia e radioterapia, ou o tratamento sistêmico, quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. Para o tratamento do câncer de mama, o SUS oferece todos os tipos de exames e medicamentos, além de cirurgias como mastectomia, cirurgia conservadora e reconstrução mamária, e também todas as terapias e tratamento com anticorpos. E existe uma lei no Brasil que ficou conhecida como a Lei dos 60 dias, porque determina que o tratamento deve ser iniciado em até 60 dias após o diagnóstico de câncer. Se o atendimento à paciente é negado, ela pode procurar um advogado ou a Defensoria Pública. Quando o medicamento faz parte da lista do SUS, mas está em falta na farmácia popular, deve-se procurar a ouvidoria do SUS ou a Secretaria Estadual de Saúde e informar o que acontece. E se nenhuma providência for tomada, você pode buscar ajuda no Ministério Público e, se for preciso, entrar com uma ação judicial. A prevenção do câncer de mama se dá através da atenção das mulheres em relação à saúde das mamas, o que significa conhecer o que é normal em seu corpo e quais as alterações suspeitas de câncer. Mas o autoexame ainda é tabu entre algumas mulheres por causa da erotização dos seios, o que faz com que muitas mulheres tenham vergonha de fazer o exame de toque.
Essa erotização do corpo feminino pode fazer, inclusive, com que a mulher se sinta desconfortável com os próprios seios. Muitas mulheres também não fazem a mamografia por ouvirem falar que o exame é doloroso e que pode causar o câncer de mama. Hoje já se tem aparelhos modernos em que o exame é realizado com maior rapidez, diminuindo o desconforto. E a radiação emitida pelo aparelho é mínima e insuficiente para induzir um tumor na mama. E uma questão que pode ajudar nesse preconceito todo são as campanhas de conscientização como Outubro Rosa, que foi criado nos Estados Unidos na década de 90 e que tem como principal objetivo estimular a participação popular no controle do câncer de mama. Porém, muito mais do que apenas um mês do ano, nós mulheres devemos sempre estar atentas à nossa saúde, principalmente com relação ao autoexame das mamas, porque ele pode evitar a doença e aumentar as chances de sobrevivência e de cura. Boa noite, mulheradas. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Meninas, eu preciso de água aqui para hidratar. Para quem já me conhece, quem me conhece aqui? Sabe que eu sou uma chorona, né? Então tem que hidratar para ficar essa pele bonita. Ai, tá gravando? Agora é complicado, não dá para me ser tão original. Posso fazer uma pergunta? É ao vivo essa... Não? Ah, só gravando mesmo. Então tá ok, né? Senão eu ia dar uma boa noite pro pessoal de casa. Mas eu dou uma boa noite pro pessoal de casa que vai assistir. Pronto. Porque a unção de Deus, ela é elevada. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Templos do Espírito Santo de Deus. Então aquilo que a gente carrega, não tem tempo, não tem distância. Quem já ouviu aquela passagem que estavam numa guerra, estavam levando um corpo, na verdade o que era? Vamos voltar. Não, eles estavam levando um corpo para ser enterrado, aí de repente se depararam com uma guerra. E lá viram o quê? Um túmulo de Eliseu. Então quando chegou aquela guerra, o que eles fizeram? Eles soltaram aquele corpo no túmulo de Eliseu. O que aconteceu com o morto? Ele ressuscitou. Eu disse, Deus, se há ressurreição num corpo morto já ali há quantos anos, se há unção no corpo morto, eu digo, Deus, tenha misericórdia de mim. Se há unção num esqueleto morto, anos pelo tempo, mas ali havia ainda a unção de Deus naquele corpo, ao ponto de ressuscitar. Alguém que estava morto. Então ergue as tuas mãos e o teu rosto para os céus. Que não há limite para Deus. Quem dá o limite somos nós. Eu que vou limitar o que eu quero e o que eu tenho e o que eu posso de Deus. E Ele não vai fazer, Ele já fez. Deus disse, eu já fiz a obra de antemão. Eu já preparei de antemão, para quê? Para que tu ande agora sobre aquilo que eu já fiz. Vai! Porque às vezes a gente acha que está ajudando Deus. Que bom. Que Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse, filha, eu já fiz. Mas eu quero que tu ande sobre aquilo que eu já fiz. E Ele me deu a oportunidade de fazer com Ele. Porque Ele não precisava de mim. Eu vou ficar com a mesma leitura que a irmã me deu,
que é Coríntios, 1:6. E diante. Se há unção num corpo morto, minha irmã, então já sai daqui gritando. Espírito Santo, meu companheiro. O tema é: somos templo, casa dele. Eu carrego ele me carrega. Eu estava falando com ele à tarde. Eu disse: Espírito Santo, eu te amo tanto, 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 tanto. Mas eu estou inconformada. Eu queria sair da margem. Eu queria sair da marginalidade, da margem. O que é a marginalidade da margem? Eu queria ir mais fundo. Eu disse: Espírito Santo, tu me ama tanto. Ele me ama tanto. Tanto. Mas eu disse para ele assim: eu queria te agradar. Eu queria deixar ele feliz. Sabe um pai, uma mãe que tem orgulho do seu filho? Tu me ama e eu te amo, mas eu queria te dar alegria. Eu queria que tu dissesse assim: como é bom estar contigo, Adriana. Como é bom estar do teu lado, como é bom. Eu queria trazer alegria para ele. Porque o mundo está triste, não está? Aí eu olho para o Espírito e digo assim: poxa vida, ele faz 2000 anos que ele está aqui. Ele deixou o céu. Ele deixou para estar aqui comigo, com você. Então eu queria dar o melhor lugar para ele. Porque ele também quer voltar para casa. Então eu queria dar uma alegria, eu queria te alegrar, para te dizer como é bom, para que ele pudesse, como é bom estar contigo, minha filha. Como é bom, eu queria alegrá-lo, eu queria alegrá-lo. Eu queria dar esse presente para ele. Eu não queria nunca magoá-lo. Eu sei que é difícil. Eu nem vou prometer isso, mas se eu fizer isso, nunca vai ser de espontaneidade. Oh. 1 Coríntios 6. Eu nem escrevi nada numa folha, nada. Eu disse: eu nem vou escrever nada. A tua palavra já é suficiente. Eu vou deixar que tu me conduza. Aleluia. Se eu não conseguir pregar, ele já vai estar pregando, né? E às vezes a gente atrapalha, né? Atrapalha um pouquinho. Oi, minha filha. Eu vou ler toda essa passagem.
ou desse texto de 1 Coríntios 6, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, em diante. Bem-aventurado, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outros, submeto a juízo perante ao injusto e não perante aos santos? É uma pergunta. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes algum negócio, terreno, alguma demanda, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vossa, vos digo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Alguém que possa dar um conselho? Mas, versículo 6, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? Só de existir entre vós demandas, brigas, já é uma completa derrota para vós e para os outros. Por que não sofreis? Antes a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? Ah, pastor, demora esse negócio aí. Mas vós mesmo fazei a injustiça e fazei danos, isto ao próprio irmão. Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem o impuro, nem o idólatra, nem o adúltero, nem o efeminado, nem o sodomita, nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós? Tais foste algum de vós? Mas vós foste lavado, mas vós levaste, mas foste justificado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Versículo 11, de novo. Tais quem? Maldizente, roubadores, adúlteros, sodomitas, idólatras. Tais foste alguns de vós. Mas vós foste o quê? Lavado. Mas foste santificado. Mas foste justificado. Fui santificado e fui justificado. Em o nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Não é porque eu fui boazinha, porque eu fui justificada e santificado por Cristo Jesus, pelo Espírito do Deus vivo. Todas as coisas me são lícitas. Tudo eu posso fazer. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? O alimento são para o estômago, e o estômago para o alimento. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor. Também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Glória a Deus. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e o faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ô pastora, tu toda a vida é assim, né? Tu é braba? Não, não sou braba, eu tô, nem trouxe folha. Tá? Não tô lendo o celular, não tem nada aqui. Eu tô lendo a palavra. Eu tô lendo a palavra. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria o membro de Cristo e faria membro de uma meretriz? Aí diz aqui absolutamente não. Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo, homem e mulher, né? Com ela. Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Serão dois uma só? Quando eu me uno a uma prostituta, serão dois uma só? Corpo de uma meretriz. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por isso eu quero agradar o Espírito Santo. Sabe quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista? E o Senhor ouviu uma voz que disse: esse é o meu filho amado. Quem é que não anseia ouvir essa voz? Essa é minha filha amada. Eu tenho tanto orgulho de você, filha. Não é porque você caiu uma, duas, mas é porque tu nunca desiste. Se torna um espírito com Ele. Olha, eu me torno um espírito com Ele. Eu acho que a coisa mais linda é olhar para mim, olhar para você e ver o Senhor. Aquilo que carrego. Eu sou amada por dois motivos. Eu sou amada e odiada pela mesma coisa. Por aquilo que carrego. A
Pessoas me amam por aquilo que carrego. E pessoas me odeiam por aquilo que carrego. Amém? Oh. 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa comete fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Está dando para entender? Olha o que diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Que eu não sou de mim mesmo, mas eu sou da parte de Deus, porque Ele que me deu. Então ele disse, esse teu corpo é meu? E o 20, porque foste comprado, por quê? Por que esse corpo é santuário? E que agora pertence a Deus? Porque foste comprado por preço, e agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Glória a Deus. Isso, aplauda, vamos aplaudir. Porque foste comprado pelo preço. E agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Este corpo, templo do Espírito Santo, comprado, agora é o quê? É um instrumento do quê? De adoração a quem? A Deus. Agora é um instrumento o quê? De adoração a Deus. Eu e você. Somos Deus nessa terra. Porque carregamos Ele. Vós sois templo do Espírito. Casa. Eu disse, Senhor, preencha todos os espaços vazios da minha vida. Para que não tenha um cantinho, uma fresta, que possa ser preenchido com outras coisas. Porque às vezes lá no oculto a gente tem uma caixinha que a gente guardou com algumas coisas que está lá, mas volta e meia a gente olha para aquele canto, para aquela caixinha e a gente volta a lembrar ou volta a trazer vida aquilo ali. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o quê? Cabeça. E eu sou, e a igreja é o quê? Membro, um corpo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. O corpo sobrevive sem um membro?
Posso fazer essa pergunta para você? Falamos aqui, sobre câncer. Eu perdi uma mama. Aqui tem uma prótese. Embaixo de uma pele não tem nem carne. Então eu sobrevivo sem uma mama. Você já viu pessoas sem perna, sem braço? Já não viu? Então o corpo, ele sobrevive sem um membro. Não sobrevive? Eu já vi, esses dias eu estava vendo um moço que perdeu toda essa parte aqui, ó. E tem isso aqui. Só essa parte aqui. Então o corpo, ele vive sem um membro. Mas, portanto, porém, um membro não vive sem o corpo. Tira o membro, tira o braço. O que vai acontecer com aquele braço? Vai apodrecer. Está dando para você entender? O corpo sobrevive sem um membro, mas um membro não sobrevive sem o corpo. Glória a Deus. Começamos a falar ali de demandas. De contendas na igreja. Entre irmãos. E hoje, com a internet, com tudo, todo mundo tem palavra, todo mundo tem resposta para tudo, todo mundo tem opinião para tudo. Cada um quer dizer o que acha, o que sente, o que pensa. Na igreja, a gente acha que temos direitos. Que direito? Eu já tive, o Senhor já me deu. Tem pessoas que têm preocupação se vai cantar. Esse negócio aqui é legal, esse negócio aqui, ó. Acho que é a primeira vez que eu boto um negocinho nisso aqui. Ficou assim, preletora. Mas se ele não tiver, eu vou fazer barulho, barulho e barulho. Eu não me preocupo mais, porque eu disse para Deus, pode ser que um dia eu não tenha mais palco, eu não tenha mais altar, eu não tenho mais um púlpito. Mas eu sempre terei o altar. Eu sempre terei o altar. Eu não tenho lugar. Até meu. Porque eu sempre terei o altar. E talvez o meu altar, as minhas orações poderão ir em lugares que eu nunca pisarei. Estava olhando as notícias do Rio, na Nigéria, cristãos sendo mortos, na China, pastores desaparecidos, presos, e vocês têm demanda na igreja. Porque não me cumprimentou, porque não cantou, porque eu não fiz parte, porque eu não fui convidada. E todo mundo tem direito. Que evangelho raso, medíocre, que qualquer coisa, qualquer motivo, eu não fui vista
Parece que ninguém me vê. Às vezes é necessário que ninguém te vê mesmo, para nós percebermos que aquele que está olhando para nós é o que importa. Às vezes você não vai receber um obrigado, um feliz aniversário. Eu fiz esse mês. Recebi uns 2. Minha filha. A minha sogra. Meu genro me levaram para comer. Acho que umas 2 amigas. A pastora Adriana, preletora, que está pregando essa noite lá na Filadélfia de Capivari. Bem que quase não aparece nem na rede social, essas coisas não botam, né? Tem que botar. Está dando para você entender? É porque às vezes a gente precisa ser quebrado, 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 e quebrada, e quebrada, e quebrada, e quebrada. Aí diz que já é uma vergonha o fato de vocês ter demandas, brigas na igreja. Só esse fato já é escândalo. Aonde tem a hora é lá? Isso. Deus ressuscitou o Senhor. E também ressuscitará a nós no seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E que eu, porventura, eu tornaria o membro de Cristo e faria membro de uma meretriz? Claro que não. Ou claro que sim. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta torna-se com ela, um só corpo, e serão os 2 uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Eu vi alguns pastores, alguns cientistas dizendo que se pegar um osso, um fêmur de uma mulher e fizerem uma raspagem, ali naquele osso se descobre mais ou menos quantos parceiros essa mulher teve na vida. Porque quando o homem e a mulher se unem e torna-se uma só carne, há uma mistura de um DNA. Eu ouvi, né? Não sou cientista, nunca fiz esse teste. Diz que se descobre mais ou menos quanto parceiro ela tem ou se deitou. Por isso que a Bíblia diz que quando um homem ele se une a uma prostituta, ele se une com ela e se torna um só corpo. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher, e serão os 2 o quê? Uma só carne. Então, quando nós temos relações conjugais ou relações extraconjugal, adultérios, fornicação, sexo antes do casamento, e tantas pessoas que dormiram com 1, com 2, com 3, com 4.
E as pessoas, a gente vê que elas estão cada vez mais doentes. E há uma mistura, o DNA, aquilo que é puro de Deus, começa a se corromper e há uma mistura dentro de nós. Eu vi muitas histórias, dizem, por exemplo, né? Hoje a gente vê já tanta coisas, as pessoas não sabem mais se são homens, se são mulheres, outros já, nem homem, não sou nem homem, eu não sou nem mulher, eu não sei nem o que eu sou. Uns são árvore, outros querem ser bicho, outros querem ser cachorro e outras coisas assim. Por quê? Porque haver uma mudança era se uniam com se uniam com o outro, se uniam, se tornava uma só carne. E aquele que se une uma prostituta, o que acontece? Ele dorme com ela e ele vai dormir com todos aqueles parceiros que um dia ela dormiu, ou ela vai dormir com todos os parceiros que os outros dormiram. E ali eu começo o quê? A destruir o templo, e estragando o DNA e destruindo. E começo a ter desejos para as outras coisas. Começa a ter desejo por crianças, outros por os animais, outros por coisas aberradoras, difíceis de falar. Tá dando para você entender? Porque a gente tem, até parece que estou falando baixinho, né, agora, né? Que é complicado. E começa a ter pensamentos impuros. Diz, poxa, meu Deus, eu nunca tive esses pensamentos impuros, por que agora eu estou tendo esses pensamentos? Porque quando deitamos com alguém fora da aliança, a gente traz tudo que o outro carrega. Está dando para você entender? Aí a gente vira uma lata de lixo. Pastor, então o que eu vou fazer agora? O Senhor nos comprou com alto preço. Estou suja? Você se sujou? Eu me sujei? Mas há o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu levo ao Senhor o Cordeiro, Cristo, o próprio Deus, e Ele me purifica, e Ele me lava de toda a sujeira e me faz nova criatura. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz. Mas tem que haver o que? Um arrependimento. Amém? Agora eu estou fazendo academia. Eu sei que tem um probleminha no braço aqui, mas eu estava muito magra. Mas eu estava magra, mas eu já engordei, eu acredito, uns 4 quilos. Mas é de músculo! Porque eu tinha perdido muita massa muscular, gente. Eu estava entrando em estado de sarcopenia. Espero que eu falei a palavra certa, senão eu estou aí. Escrever lá embaixo. Mas vamos até procurar no dicionário. Só pode dizer que não gostou. Tava um negócio. E a idade da gente vai chegando. E a gente, mulher, nós precisamos criar músculo, porque é saúde. 16 anos. E eles sempre achando e sempre perdendo. Então, acredito que é um ciclo que se fechou. 16 anos. Cada exame, mais uma biópsia. E eu dizendo, não é nada. Não, mas para a gente ter certeza, vamos lá. Era muito pequenininho, mas vamos tirar um pedaço. Deu? Eu disse, agora, para mim, cessou esse negócio aí.
16 anos, gente. 16 anos. Um câncer maligno, estado negativo. O que é negativo? Porque não existe uma medicação para ser tomada, não tem nada disso. Ele, se tivesse uma metástase ou aparecesse em outra parte do corpo, não tem uma medicina, não tem cura, porque ele é um tipo negativo, um tipo raro. Eu sobrevivi. Estou sobrevivendo. E vivendo. Não me pergunta a idade, quantos anos eu fiz esse, não, porque está gravando, tá bom? Gente, agora 3 quilinhos de músculo. Estou ficando fortinha. Aqui eu tomo cuidado, né? Bem devagarzinho aqui. Eu brinco que eu digo assim, já estou até com ondinha aqui, ó. Porque eu tenho a canela grossa tem, mas a minha coxa está o tamanho da canela. Uma calça dessa aqui eu tinha que botar um monte de roupa por dentro. Vê se eu sei fazer vocês rir também, ó. Deus é bom, né? Ele morde e assopra. Vocês são templo do Espírito Santo. E eu carrego isso. Ainda que o homem, a medicina sempre me dava uma palavra negativa. Ainda que o mundo sempre quis destruir a Adriana. A pastora Adriana, não, eu sou Adriana. Eu tenho um encargo pastoral, um encargo profético. Mas eu sou a Adriana, a menina do Pai. E que se Ele me levar, eu estou pronta. Eu saí da igreja domingo, fui ver uma membra que já foi da minha igreja, a da Assembleia de Deus havia falecido e eu passei lá para ver um casal que ficaram comigo por um tempo. Ela faleceu. Cheguei lá, eles abraçaram, uns me abraçaram e a gente conversando e eu brinquei, nem que eu brinquei, falei sério. Eu disse... Você está tão bem assim? Não, estou bem sim, graças a Deus. E eu sou grata a Deus por tudo. E estava testemunhando. Eu disse, hoje eu estava tão cansada. E eu fui tomar um banho. E aquela água quentinha do chuveiro. E eu agradeci tanto a Deus, sabe? Por uma água quentinha. Porque sabe que tem alguém que nunca viu e nunca vai ver abrir um chuveiro? E sair uma água quente? Sabia disso? E esse dia, domingo passado, a gente ficou umas 3 horas sem luz. Foi um problema sério, assim. A gente parece que já vai dar um treco sem luz. E eu disse, Deus, uma água quentinha. Gente que não sabe o que é abrir uma torneira. E aí eu estava dizendo assim, eu tenho uma preocupação se eu morrer. Eu tenho que deixar minha casa bem organizadinha, porque eu moro sozinha, né? E a minha casa, essas 2 semanas, estava assim uma bagunça. Eu chego, né? Chego lá, eu boto essa camisa, eu não boto no cabide, eu boto em cima da cadeira, né? Chega lá, a gente bota no sofazinho do quarto, para não, né, tirar o arzinho assim, para não pendurar. E a minha casa meio bagunçada. Eu digo assim, não, se acontecer alguma coisa comigo, mau testemunho, tem que estar tudo limpinho, organizado. A minha preocupação é se eu vou deixar tudo organizado. Eu sou templo e eu carrego a vida. Ninguém me tira a vida, porque a vida é dele. A vida é dele. O meu corpo se corromperá. As rugas virão,
mas contudo o meu interior se renovará. A minha vida, a minha alma, o meu espírito é dele. O meu espírito não morre. Eu não morrerei. A minha carne pode apodrecer, mas o meu espírito voltará para aquele. A vida em mim e a vida em você, eu queria que você se colocasse de pé. A vida em você. O que mudou na minha vida, o que está mudando na minha vida é o céu. Porque o céu, Deus não me quer me levar para o céu. Não, pastor, não. Achei que era isso. Eu estou aqui para ir para o céu. Não, Deus quer o quê? Trazer o céu para a terra. Venha a nós o teu reino. E faça a tua vontade aqui como ela é feita no céu. Então venha o teu governo. Venha o teu reino. Venha o governo de Deus. Onde é que está o governo de Deus? Na minha vida. E seja santificado o teu nome através da minha vida. Então, a eternidade, eu não estou esperando ir para a eternidade, eu já estou vivendo a eternidade. Às vezes dói a cabeça, às vezes dói o ombro, às vezes dá uma enfermidade, há problema, há morte. Talvez você teve uma perda essa semana. Mas isso não pode matar a eternidade de Deus que está dentro de mim, porque a Bíblia diz, a eternidade de Deus Ele colocou dentro de você. Então as situações não podem mudar aquilo que já está dentro de mim, porque eu já estou vivendo a eternidade. Então por isso que às vezes as coisas não me abalam tanto mais. Choro pelo sofrimento da humanidade, porque Deus coloca esse encargo dentro de nós. Mas porque não me deram parabéns? Porque eu não fui reconhecida? Porque eu não recebi um like, ninguém curtiu a minha foto? Porque ninguém me deu parabéns pela lembrancinha que eu fiz na igreja? Porque eu limpei o banheiro do pastor, ou o banheiro da igreja? Ou porque eu fiquei com a irmã no hospital? Eu vivo a eternidade. Está aqui dentro. Então eu já estou vivendo o céu. Eu estou tentando aprender com o céu. Eu sei que há, mas que eu não sei sua vida. Quanto nós passamos, quanta dor você carrega. Você sabe o que você passou e o que você está passando. Mas você também pode ver o que você pode viver agora. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o meu interior se renova de dia a dia. Quanto mais os cabelos brancos, mais eu estou renovando a minha vida em Deus, preparando a minha caminhada com Ele. Pai, Espírito Santo, eu te coloco essas mulheres. Eu coloco essas mulheres. Eu sei que às vezes a gente fala coisas que elas ainda nem entendem. E eu ainda estou aprendendo, andando de glória em glória, em glória, em glória. Cristo, Jesus, Yeshua, Hamashia. Eu coloco a vida dessas mulheres
que tiveram um dia hoje, foi chuva, chuva, chuva. Eu liguei para a irmã, vai ter. E essas mulheres estão aqui. Às vezes com o canto cheio de roupa para lavar. Mas elas saíram da sua casa, às vezes gemendo, dizendo: Deus, choveu tanto, eu estou cansada, eu trabalhei, eu tenho a casa, eu tenho janta, eu estou cansada, eu não sei nem o que eu vou fazer lá. Mas o Espírito Santo te trouxe. Porque Ele quer falar contigo. Ele está dizendo: Tu és minha. Tu és minha casa. E eu quero habitar dentro de ti. Eu quero andar através de ti. Eu quero falar através de ti. Eu quero tocar através de ti. Talvez ninguém te reconhece, mas eu te reconheço, tu és minha. Eu te conheço pelo teu nome. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és minha. Eu te amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor a nós. Ele tinha um filho, mas ele queria uma família. E eu e você fizemos parte desta família. Nós temos uma identidade. E eu agora tenho uma identidade. Filha do Deus vivo. E eu tenho uma paternidade, eu tenho um pai agora. Eu posso não ter tido um pai ausente. Eu posso não ter tido mãe, mas eu tenho um pai, eu tenho uma paternidade que é presente na minha vida. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores. Eu abençoo a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, seja templo, seja casa, seja uma extensão de Deus dentro da tua casa. Pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder do sangue, tu foste comprado pelo alto preço. Tu és minha. Tu és minha. E Ele é nosso. Amém? Graças a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Chama a irmã. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Eu acho que eu já sou filha da Filadélfia, né? Tem a da Ilhotinha, de Tubarão, daqui Capivari, que sempre me recebe com um carinho tão grande, com amor, que às vezes até é constrangedor. Essa igreja, eu sempre disse que eu nunca vou dizer não. Porque a gente sabe reconhecer também, né? O carinho que as pessoas dão pra gente. E eu agradeço o convite e de estar aqui com vocês. Amém? Eu amo vocês. Só que tem alguém que ama mais, tá? Deus, obrigada, pastora. Que Deus te abençoe, né? Mesmo com chuva, mas não negou o convite. A gente agradece, né? Muito importante a gente ouvir uma palavra do Senhor, né? Que Deus possa retribuir a todo o esforço que você fez para estar aqui conosco. Deus abençoe. Nós temos uma lembrancinha para a pastora.
honrar a vida dela, né? Que Deus possa abençoar a sua casa, sua família. Amém. Gente, a chocolate, ó. Vai engordar mais um pouquinho? Né? Agora tô ficando forte. Graças a Deus. Chocolate, não vou nem mostrar para você. Agradeço o carinho de vocês, o convite, e que Deus os abençoe. Amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus. Muito obrigada mais uma vez por cada uma que está aqui nos visitando nessa noite. Né, que o Senhor possa abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse culto. Não vá embora, né, nós temos um café ali atrás. Fique conosco mais um pouquinho, ainda está um pouquinho cedo ainda. Dá para a gente ficar aqui um pouquinho conversando, nos conhecendo. Não vá embora, por favor. Fique com a gente aqui, com fraternização das mulheres aqui nessa noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado a Deus pela tua presença no nosso meio. Obrigada, Senhor, por ter falado ao nosso coração. Nós somos gratos a Ti, queremos Te agradecer, pedir a Tua misericórdia sobre nós, que a Tua bênção se estenda à nossa casa, à nossa família, em nome de Jesus. Abençoa o alimento que nós vamos comer agora. Em nome de Jesus Cristo, purifica, Senhor, santifica. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te louvamos. Amém.